De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos aqui, com mais um De Olho na Inclusão no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e, como sempre, eu te convido para curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal e se inscreva, viu? Porque você vai receber tudo em primeira mão quando você fizer tudo isso. As principais notícias de inclusão e acessibilidade você vai acompanhar a partir de agora e eu já trago para os destaques do programa de hoje, começando por ordem alfabética. É com você, Aguinaldo Borcati. Olá, Wesley Gamaliel, tudo bem com você? Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Wesley, eu vou falar sobre uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais que apresenta a história da produção de livros em braille no Brasil no século XIX. E a notícia também tem um detalhezinho ali, que é uma curiosidade a respeito da história do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no programa. Vou falar também sobre pessoas cegas dos Estados Unidos que organizaram um protesto na frente da sede da Uber. E o protesto tem a ver com inúmeros cancelamentos, de corridas por conta dos cães-guias. E vou falar também, para variar um pouco, Wesley, falando sobre esporte paralímpico, vou falar sobre a HFUC, um time de Canoas no Rio Grande do Sul, que conquistou o seu 7º título brasileiro e está no topo entre as equipes que mais conquistaram títulos nacionais no futebol de cegos. É só você me chamar, eu trago todos os detalhes. Seguindo a ordem alfabética, daqui a pouco eu te chamo então, Aguinaldo, vamos para Marcos Aurélio de Carvalho, que tem entrevistas do programa de hoje, né, Marcos? Isso! Olá, Wesley! Olá, amigos e amigas do nosso De Olho na Inclusão. Não poderia ser melhor o convidado de hoje. Aliás, é uma pessoa muito especial para toda a comunidade de pessoas cegas e com baixa visão. Aquele que criou o DOSVox, o pioneiro DOSVox, que deu pela primeira vez acessibilidade nos computadores às pessoas cegas no Brasil, ainda nos anos 90. Professor Antônio Borges é meu convidado, porque vem aí, vai acontecer de 20 a 23 de novembro. O 25º Encontro Nacional dos Usuários de DOSVox será em Aracaju, Sergipe. Como se inscrever? Porque o DOSVox ainda é muito útil. A emoção de quem usa o DOSVox. Tudo isso na entrevista de daqui a pouquinho com Antônio Borges. Wesley? É isso, daqui a pouco então você vai ficar sabendo de tudo isso e você pode participar com a gente tanto aqui pelo chat do nosso canal, como pelo nosso WhatsApp, é o 119-4915-0041. Começando com as notícias do nosso programa de hoje, vamos falar de pesquisa na UFMG que apresenta história de produção de livro em braille no Brasil no século XIX, Aguinaldo Borcati. Muito legal essa pesquisa histórica, Wesley. O responsável por ela é o pesquisador Gabriel Bertozzi. Ele apresentou na Universidade Federal de Minas Gerais a tese de doutorado. Olha o título da tese: Educar-se em pontos salientes. Produção e circulação do livro em braille no Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A pesquisa trata dos processos de elaboração de livros em braille durante a segunda metade do século XIX no Brasil, e em especial aquela produzida na instituição que mais tarde daria origem ao Instituto Benjamin Constant. Então tá aí a primeira curiosidade, O Imperial Instituto dos Meninos Cegos é o atual Instituto Benjamin Constant. A pesquisa mostra o desenvolvimento da biblioteca do Instituto e trata da troca de material com a França, que é o país de origem do sistema Braille. O trabalho recebeu menção honrosa no prêmio Capes de Teses e foi destaque no podcast Aqui Tem Ciência. Bom, para quem gosta de podcast, para quem também está interessado no assunto, a gente vai disponibilizar aqui o link. Já estou colocando agora na descrição do vídeo o link para você acompanhar esse podcast sobre essa pesquisa muito legal. Só que um detalhe, Wesley? Acompanhe o programa De Olho na Inclusão até o final, tem muita coisa boa por aqui e depois acompanha lá o podcast. Boa dica, Aguinaldo. Acompanhe então até o final e o link está na descrição aqui do nosso
canal do YouTube, do nosso vídeo, do nosso De Olho na Inclusão. Em novembro acontecerá o 25º Encontro Nacional de Usuários de DOSVox. Confira agora na entrevista do Marcos Aurélio de Carvalho com o professor Antônio Borges. Vem aí o 25º Encontro DOSVox. Você que acompanha o De Olho na Inclusão sabe que no ano passado nós também divulgamos aqui, o professor Antônio Borges na época, o Adilson Corlassoli e outros entrevistados falaram sobre o 24º. Já vamos para o 25º, que vai acontecer esse ano na linda cidade de Aracaju, capital sergipana, de 20 a 23 de novembro. Professor Antônio Borges, que criou, a cria dele, criou o DOSVox, esse programa tão inclusivo, tão acessível nos anos 90 e que também é um dos coordenadores, organizadores do evento. Seja bem-vindo mais uma vez ao De Olho na Inclusão, professor. Olá, Marcos, que coisa boa falar com você. Você que é uma pessoa extraordinária em termos da inclusão, da divulgação, do que acontece de maravilhoso nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Marcos, você sabe que a gente se admira como está melhor o mundo para as pessoas com deficiência visual. E aí eu tenho orgulho de dizer que esse negócio no Brasil começou com DOSVox. Começou em 1993, nós com um aluno cego aqui, e nós notávamos a necessidade, naquela época, de uma pessoa cega poder escrever e ler. Claro, existia o Braille, mas 99% das pessoas que não são cegas não sabem o Braille. Então, havia um isolamento em torno das pessoas cegas. E a gente escreveu esse programa com auxílio, claro, sempre aquela história do nada sobre nós sem nós. Isso sempre, até essa frase nem existia naquela época, mas a gente já tinha noção. Se a gente quer criar uma coisa para pessoas com deficiência visual, essas pessoas têm que ser protagonistas. E hoje são mais de 150 mil pessoas usando o nosso sistema. Nossa, mais de 150 mil pessoas, é muita gente. Professor, me lembro lá desde o início, me lembro do meu amigo Marcos Rangel, usando DOSVox lá ainda nos anos 90 e vários outros amigos. Me lembro de queridos amigos cegos usando o DOSVox lá desde o nascedouro, né? O senhor que fez esse nascedouro ali no Núcleo de Computação Eletrônica do FRJ, e com tanta dedicação a essa inclusão tecnológica. Mas tem muita gente que nos acompanha que não é nem pessoa cega, nem com baixa visão. E aí deve estar perguntando, meu Deus, será que eles estão falando grego? Que raios é DOSVox? Então, antes de falar sobre como se inscrever no 25º Encontro, né, como participar, antes de falar sobre a usabilidade do DOSVox, vamos fazer o seguinte exercício, explicando para quem não conhece, assim, para o leigo total, o que é DOSVox. Se você pegar uma pessoa cega, por exemplo, uma pessoa com baixa visão, ela vai querer utilizar o computador como todo mundo. Todas as pessoas vão querer usar o telefone celular, com voz, com tudo. E no caso do computador, no ano que ele foi criado, 1993, não existia nada de acessibilidade para cegos. Existia uma coisa em empresa, alguma coisa muito levinha, mas uma coisa democrática, uma coisa que fosse utilizada por todo mundo, não existia. O que um sistema como o DOSVox faz? As informações estão escritas na tela e aquilo é falado para a pessoa. O computador lê para a pessoa que está escrito na tela. E tudo aquilo que ela vai digitando, e é um teclado convencional, pode-se utilizar outros tipos de teclado, mas o teclado normal do computador é o que a gente usa normalmente. Tudo aquilo que você digita, apertou a letra A, o computador fala A. Apertou a letra B, o computador fala B, inclusive diferenciando maiúsculas, minúsculas, acentos. A pessoa cega, em pouquíssimo tempo, consegue usar o computador. E usar com uma proficiência, Marco, que assim, extraordinário. Você pega uma pessoa cega, pessoa que foi sempre cega, essa pessoa de repente começa a usar o computador e de repente está chorando. Por que está chorando? Assim, é a sensação de poder, é a sensação de que eu sou agora... testemunha disso, professor. É o que eu te falei, eu tenho amigos que nos anos 90 me relatavam isso, que assim, o primeiro contato com o DOSVox choravam, a emoção era tão grande. Eu estou confirmando aqui o que está dizendo o professor Antônio Borges. Inclusive, eu tenho um querido amigo e um familiar também que foram crias lá do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ e que já me contaram isso, a emoção desde os anos 90 que as pessoas ficavam ao primeiro contato, porque é o cego, como o senhor falou, tendo acesso ao computador, acessibilidade, podendo navegar, coisa que era impensável até 93, né? Marcos, tem uma história que eu gosto muito de contar. Uma pessoa cega, o nome dela é Ethel Rosenfeld, que ela relatou para mim
A primeira vez que ela leu um jornal no computador, ela caiu num pranto, ficou chorando, 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 porque era assim alguma coisa impensável. Sempre precisava pedir para uma segunda pessoa para ler aquilo para ela. Bom, o tempo passou, hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Você vê os telefones celulares já falam, conversam com a pessoa, você dá comando com a voz, etc. E aí você pensa, e o DOSVox? Naquela época ele foi completamente revolucionário. O primeiro sistema a falar português. Olha só que interessante, o primeiro sintetizador de voz que foi criado na língua portuguesa foi o nosso, do DOSVox. E aquilo ali foi uma coisa tão espetacular. E o tempo foi passando e tecnologia aparecendo, e o DOSVox sempre com uma máxima. O que é importante no nosso país? O que é importante no nosso país é educação. E o DOSVox sempre teve esse foco de permitir que as pessoas cegas tivessem um acesso à educação. Uma pessoa cega entra numa turma convencional, uma sala de aula, se ela tiver ali um computador para ela escrever e para ela ler, ela não é cega, ela é uma pessoa comum, uma pessoa que pode escrever, ser lida e ler o que os outros escreveram, e pode receber informações da internet. Bom, tudo aquilo que as pessoas fazem e que nem se apercebem como isso é uma revolução para todas as pessoas, mas para as pessoas cegas, eu diria que é um milagre. Um milagre que ele faz com que a pessoa, olha, é uma frase de efeito, mas por favor, não interprete mal. A pessoa cega não se sente cega. Uau. Ela Professor. se sente uma pessoa comum. Uau. Professor, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco vamos falar então sobre essa acessibilidade, esse pioneirismo do DOSVox, mas eu vou fazer uma provocação para o senhor, que muita gente diz, não, que com o NVDA, com o JAWS, com os outros programas, o DOSVox já não é tão usado e tal, mas existem algumas aplicações do DOSVox que eu sei, que são muito mais interessantes feitas por ele, por esse sistema, do que pelos outros. O senhor vai falar sobre isso já já. E eu quero que o senhor conte também para os nossos telespectadores o que é um encontro DOSVox. Já que estamos indo para o 25º, em Aracaju, o que acontece lá, quais são os objetivos, quem é que fala, quem é que dá palestra, como é que vai ser esse encontro em Aracaju. E, claro, vamos falar também sobre como se inscrever para participar. A gente volta já já com o Antônio Borges, professor diretamente do Rio de Janeiro. Ele foi quem criou o sistema DOSVox, pioneiríssimo. Primeiro encontro nacional DOSVox aconteceu em 1995 e agora já vamos para o 25º encontro. Ele volta daqui a pouquinho aqui no De Olho na Inclusão. Daqui a pouco a gente continua falando do sistema DOSVox, do encontro DOSVox aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora vamos falar de pessoas cegas que protestam contra cancelamentos de viagens de Uber lá em São Francisco. Pensei que era só aqui que tinha isso, hein, Aguinaldo? Problema que não é só no Brasil, né, Wesley? Os escritórios das empresas de transporte por aplicativo Uber e Lyft foram alvo de protesto de pessoas com deficiência visual em São Francisco, nos Estados Unidos. E qual é o motivo? Os frequentes cancelamentos de corridas quando os clientes são usuários de cão-guia. Segundo a rede NBC, as ações foram encabeçadas pela Federação Nacional dos Cegos dos Estados Unidos, a NFB. A organização lembra que os cancelamentos violam tanto as políticas das próprias empresas, como também a legislação estadual da Califórnia e federal dos Estados Unidos. Também, de acordo com a NBC, o Departamento de Justiça norte-americano investiga a situação. Problema nos Estados Unidos que também é muito recorrente aqui no Brasil. Inclusive, Wesley, eu estou sabendo de uma ação de um grupo de usuários de cão-guia aqui no Brasil. É uma ação que envolve um pouco de sigilo, mas no programa que vem a gente traz detalhes. É uma ação que vai acontecer hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, em todo o Brasil. De qualquer forma, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, existem leis. E as leis precisam ser respeitadas, né, Wesley? Aqui as leis com relação a isso não costumam ser respeitadas não, viu, Marcos? Tomara que o exemplo de lá faça o Brasil acordar e se mexer, viu?
Mas você sabe, Wesley, que existe um aspecto que é pior lá do que aqui? Existem vários. A justiça norte-americana tem altos e baixos, né? Até mesmo, por exemplo, falta lá nos Estados Unidos uma justiça eleitoral como temos aqui estruturada. Isso dá um rolo, dá uma confusão danada. Mas onde é que está o problema? Bom, aqui nós temos como lutar por uma lei única, uma lei que abranja todo o território nacional, que é o quê? Na verdade, ela já existe. É só fazer cumprir a LBI, cumprir a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente tem mecanismos de exigência desse tipo de cumprimento da lei, que é aceitar normalmente que o cego com seu cão-guia possa estar num carro de aplicativo. Lá é mais complicado por causa da questão da legislação de cada estado nacional. E aí, em alguns estados, olha, vai ser uma batalha muito difícil. Em alguns estados de mentalidade mais conservadora, vai ser uma batalha muito difícil. Mas é uma batalha que tem que ser travada, porque é um absurdo mesmo que ainda exista esse limite. Como eu fiquei agora com esse formato na tela, justamente para registrar, que se limite, né, o espaço e os direitos das pessoas cegas e com baixa visão nos transportes por aplicativo. E aí, Agnaldo, aqui no Brasil, além dessa questão dos cães-guias não serem aceitos, tem motorista, e eu já passei por isso, que quando param ali no local que eles foram chamados e viu que é um cego com uma bengala, eles simplesmente vão embora. Isso também acontece e a gente só consegue resolver com o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, que às vezes é difícil, viu? Você cita um problema a mais aqui no Brasil, né? Além da recusa de transportar usuários de cão-guia, também a recusa de transportar a pessoa cega, né? Quando se observa que se trata de uma pessoa cega. Poderíamos falar também, Wesley, da recusa de transportar pessoas usuárias de cadeiras de rodas, que também acontece bastante no Brasil. Agora, o Marcos destacou um aspecto que no Brasil, né, é positivo em comparação com os Estados Unidos, e também eu vou citar um aspecto que inverte um pouco essa lógica, e que aí no Brasil a gente está em pior situação do que os norte-americanos, que é com relação às indenizações. O Brasil, quando se ganha uma indenização desse tipo contra a Uber ou contra qualquer empresa de aplicativo, o montante é muito baixo, né? Causa a impressão para as empresas que vale a pena descumprir a lei. Já nos Estados Unidos, as condenações são no montante muito mais elevado. Recentemente, teve uma condenação nos Estados Unidos de 20 milhões de dólares, enquanto a maior indenização que eu tenho conhecimento aqui no Brasil não chega a 20 mil reais, Wesley. Também precisa mudar essa lógica, essa mentalidade no Poder Judiciário brasileiro, porque a lei precisa ser cumprida. E num jargão, que é um jargão jurídico, o juiz, o magistrado, é a boca da lei. E a justiça tem que atuar também para desestimular esse tipo de desrespeito à legislação brasileira. E é sempre assim, né? Aqui, e você tem toda a razão, Agnaldo, aqui, sempre quando se trata de punir empresas por irregularidades, com raras exceções, sempre a medida não é digamos assim, da forma ideal, né? Ela sempre é uma medida limitada e de recursos que não fazem nem cosquinha no orçamento da empresa. Bom, e a gente continua falando do relevante papel do DOSVox atualmente. Essas e outras informações você vai conferir na segunda parte da entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho com o professor Antônio Borges, que já falou sobre o 25º Encontro Nacional de DOSVox. É isso mesmo, de volta com o professor Antônio Borges, que é um dos organizadores do 25º Encontro DOSVox, que vai acontecer em Aracaju, Sergipe, de 20 a 23 de novembro. Ele que é o criador do DOSVox, pioneiríssimo no Brasil, ainda nos anos 90. O primeiro Encontro Nacional DOSVox aconteceu em 95. Professor, ficamos devendo, né? Eu deixei a curiosidade do pessoal para esse novo bloco. O seguinte, primeiro de tudo, como é um encontro nacional DOSVox? Quem participa? Como é a participação dos palestrantes? Qual é o objetivo? Desde o início do sistema DOSVox, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma certeza. Não é fácil uma pessoa com deficiência visual, mesmo hoje, se encontrar com amigos. Não é fácil. A deficiência visual impede que a pessoa tenha uma mobilidade plena, bom, mesmo com toda a tecnologia que existe hoje.
Então a gente naquela época pensou, vamos fazer um momento que a gente possa falar sobre as novidades do DOSVox, mas mais do que tudo, vamos fazer um momento em que as pessoas possam se encontrar. Daí o nome, Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVox. Não é um congresso, embora grande parte das informações sejam informações técnicas, né? Informações sobre a computação, sobre a evolução, sobre a inteligência artificial, sobre matemática, bom, etc. Mas é um encontro. E isso, na minha visão de pessoa que não sou cega, eu vejo que isso tem uma importância extraordinária para as pessoas que têm deficiência visual. Desvirtualizar as relações. Ah, eu conheci meu amigo, sempre conversamos por telefone, sempre conversando pela internet, mas nunca nos encontramos. Então, encontrar é muito importante, ainda mais nesses momentos em que a gente está vivendo, que as pessoas estão ficando cada vez mais distantes por causa da virtualização. Estamos eu aqui, você aí, né, conversando, mas nós não estamos presentes. Mas é tão bom chegar perto de você, te dar um abraço, apertar a tua mão e dizer assim, oi, meu amigo. Então, o encontro das Vox é isso. Agora, claro, é um encontro de informação. O evento é um evento que a gente fala sobre o que existe de mais moderno de tecnologia, em geral, e fala do que existe de novidades, porque o DOSVox, ele todo ano traz novidades interessantes, fazendo o que eu chamaria de uma ponta de lança. Se você pensar quem são os usuários do DOSVox, Marco, são usuários normalmente mais humildes em termos da questão tecnológica. Não significa financeiro, nem social, nem nada. Estou falando de humildade tecnológica. Pessoas que não estão lá na frente da inteligência artificial, programa. Isso não é o usuário típico de DOSVox. Embora nós tenhamos vários usuários que são programadores de informática, que gostam demais e programam sistemas comerciais usando o DOSVox. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que há um contingente, Marcos Aurélio, de pessoas que precisam de ser informadas e precisam de ter a sua vida melhorada através da tecnologia. E é dessas pessoas que eu estou falando. Pessoas que são professores de uma escola, são pessoas que são um garoto de 10, 11 anos, 15 anos, que quer ter acesso à matemática, por exemplo. E aí você vai dizer assim, mas hoje em dia tem uma série de softwares. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem o JAWS, tem o NVDA, tem o Isso, que Virtual era Vision, outra provocação que eu etc. fiz, né? Que era outra provocação, que e quem diz, mas o JAWS, Virtual Vision, NVDA substituem o DOSVox. Isso não é verdade. Eu vou responder essa pergunta de uma maneira que você vai achar até engraçado. Você sabe que a gente tem várias marcas de carro, não é? Nós temos carros elétricos, nós Isso. temos tratores, nós temos carros a diesel, nós temos... Bom, por que razão você vai escolher um carro ou o outro? Você vai usar os requisitos daquilo. Então, por exemplo, se é uma criança que está usando, eu disse, usa o DOSVox, óbvio. É muito mais fácil. Tem jogos, tem diversão, a forma de dialogar é muito mais simples. Tá? Mas eu sou um programador avançado. Aí usa o que quiser usar, usa o NVDA. Mas eu privilegio a internet. Usa o Virtual Vision, usa o JAWS, sei lá. Cada momento você tem uma tecnologia que é melhor. Infelizmente, a gente ainda não tem, estamos para lançar a versão do DOSVox para telefone celular. Ainda não tem. Estamos agora fazendo. Esse ano, uma das coisas que estamos lançando, Marcos Aurélio, são Oi. os jogos DOSVox para celular, que estão sendo lançados esse ano. Então, você nota que é isso. Evolução, escolha da melhor ferramenta possível. E o DOSVox, para muitas situações, especialmente educação, crianças, pessoas idosas, pessoas em desvantagem social, não tem saída. O DOSVox é a melhor solução. E para operações matemáticas também? Isso é outra coisa. Se você for analisar o mundo das pessoas que enxergam, tá? Eu não sei se você tem filhos, mas Tenho. eu tenho filhos. Esses filhos, eles enxergam e na escola em que eles estão, eles usam lápis e papel para estudar matemática. Não é que não existam ferramentas para que uma pessoa que enxerga use o computador na sala de aula, mas não usam. Não existe essa tradição. Então, o que acontece? Você pega um garoto cego,
põe numa sala de aula convencional, porque esse é o modelo que se utiliza no nosso país, o modelo de inclusão escolar. Esse garoto vai ficar com grande dificuldade. Porque todo mundo está escrevendo com lápis e ele não consegue escrever com lápis, não está vendo lápis. Então, para esse garoto, a gente construiu uma série de ferramentas em que ele, com o computador, ele pode ser mais do que os colegas dele. Ele pode produzir matemática, ele pode estudar muitas disciplinas utilizando a síntese de voz e brilhar. Ele pode ser o melhor da turma, sendo completamente cego ou tendo uma baixa visão, eu não sei. Porque matemática, física, química são coisas para as quais as ferramentas comuns de computação para cegos não dão um suporte muito bom, ou dão um suporte complicado. A gente não, a gente dá um suporte simples, para que o garoto possa brilhar. O Braille com seu código matemático, né, que o Braille tem o código matemático, e o DOSVox ainda são ferramentas fundamentais, por exemplo, nisso no ensino da matemática, né, professor? É isso. Mais do que isso, o Braille e o DOSVox, eles funcionam de forma cooperativa. Então, se eu escrevo um texto matemático, por exemplo, tá? Não um texto em português, um texto de qualquer situação. Se eu escrevo um texto no DOSVox e eu tenho a felicidade de ter uma impressora Braille à minha disposição, aperto uma tecla e sai em Braille aqui. No caso de matemática, sai em CMU, Código Matemático Unificado. Sem eu ter que fazer nenhum esforço. Sai, simplesmente o DOSVox faz para ele. Perfeito. Professor, eu tenho que ir para o outro intervalo. No terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre o seguinte. Mas o que acontece? Usando um termo bem jovem, né? O que rola por lá? Né? É no Encontro Nacional agora, o 25º, que acontece de 20 a 23 de novembro em Aracaju. Vai ter aula, vai ter palestra, vão me treinar para usar o DOSVox. Se eu for lá no encontro, o que eu vou perceber lá, além de estar numa cidade espetacular que é Aracaju? O que rola por lá? E como se inscrever? Sobre isso, a gente fala daqui a pouquinho no terceiro bloco dessa entrevista com Antônio Borges, ele que criou o DOSVox, esse programa pioneiro de acessibilidade tecnológica, esse programa que é brasileiro e vitorioso. A gente volta já já. E daqui a pouco tem a terceira parte da entrevista falando do 25º Encontro Nacional de Usuários de DOSVox. E aí você vai saber como é que você faz para se inscrever neste evento. Agora, Agnaldo Borcati, não deu pro meu Corinthians nem no futebol de cego, hein? Que coisa. Pois é, Wesley. Depois de um jogo eletrizante, numa final sensacional, deu HFUC de novo. Aliás, o hino da HFUC, Associação Gaúcha de Futsal para Cegos de Canoas, no Rio Grande do Sul, diz exatamente isso. HFUC de novo, alegrando o meu coração. No caso, alegrando o coração dos torcedores do time gaúcho. Aliás, uma curiosidade, esse hino foi composto por Luan Richard, o nosso Luan aqui da ONCB. Bom, para quem não sabe, HFUC, Corinthians, o que é isso? No último domingo teve a final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos e se enfrentaram no CT Paralímpico Brasileiro em São Paulo as equipes da HFUC e a equipe do Corinthians. O Corinthians é uma parceria do Esporte Clube Corinthians Paulista com a equipe do Maestro, o time do Maestro de Curitiba, e nas competições oficiais da CBDV está sendo tratado como Corinthians, inclusive usando o mesmo uniforme do Timão. As duas equipes se enfrentaram num jogo muito bom, muito disputado, com várias oportunidades, os dois goleiros fazendo boas defesas, só que terminou 0-0. Aí foi para a agonia dos pênaltis, e nos pênaltis a HFUC levou a melhor, venceu por 2-1. Gols do Bill, veterano Bill, que já foi medalha de ouro com a seleção brasileira, e do Leonardo, 2-1 para a HFUC. Esse é o 7º título da HFUC, Wesley. Agora a equipe gaúcha se iguala ao ICB da Bahia com 7 títulos nacionais, e essas duas equipes, esses dois times são os que mais conquistaram títulos brasileiros. De qualquer forma, parabéns, né, para a HFUC e parabéns para o Corinthians também, fez um grande jogo, Wesley. Fez um grande jogo. O jogo é aquele tipo de jogo, o Marcos, que acompanha muito futebol, já foi repórter e tudo mais, sabe aquele jogo que qualquer equipe poderia ter vencido a partida no tempo regulamentar, mas aí pênalti tem uma série de fatores determinantes e a HFUC levou a melhor. 7º título da HFUC. Parabéns a todo torcedor da HFUC, tanto em Canoas, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. E me permita, Wesley e telespectadores,
como é legal você perceber que depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente em Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, né, na região metropolitana da capital gaúcha, pela parte norte, né, ao norte da cidade de Porto Alegre, depois de tudo que aconteceu, a HFUC continua firme e forte com seus talentos, né? Tá lá o Ricardinho como ala e assim por diante. É realmente uma prova de resiliência. Parabéns. Não quero fazer comentário sobre o meu Corinthians, mas deixo aqui os parabéns para o pessoal da HFUC, para quem torce para a HFUC. Mas como se inscrever no 25º Encontro Nacional de Usuários de DOSVox? É isso que você vai saber agora na terceira parte da entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho com o professor Antônio Borges. É isso, prometi e voltei aqui no nosso De Olho na Inclusão. Hoje o nosso convidado especialíssimo, é o grande convidado hoje do programa, é o professor Antônio Borges. A gente tem que às vezes fazer, né, fila de agenda para conseguir um contato com ele, porque é o pioneiro, o criador do DOSVox, foi o programa pioneiro de inclusão tecnológica no nosso país e no mundo. O DOSVox, gente, foi, como ele disse no primeiro bloco, o primeiro programa a fazer com que pessoas cegas tenham acesso ao computador e começassem a ler notícia de jornal, ler outras informações. Mas, professor, a curiosidade ficou. O que acontece num encontro nacional de usuários do DOSVox, como esse que vai ser o 25º encontro? Tem aula, tem palestra, tem bate-papo, tem programa cultural, enfim, o que rola num encontro nacional de usuários do DOSVox? Não é muito diferente de qualquer outro congresso, palestras. Bom, o núcleo desse evento são realmente as palestras técnicas, né? Que você vai mostrar, primeiramente, coisas que tem de novidade do DOSVox, coisas que tem de novidade em tecnologia em geral. Então, você tem palestras e você tem oficinas para você poder utilizar, aprender coisas mais novas, novidades, etc, etc. Tem depoimentos também, porque na vida a gente aprende com aquilo que os outros conseguiram ou com aquilo que os outros foram derrotados. Então, nós damos muita força a depoimentos. Então, as pessoas, durante o evento, tem sempre momentos em que, olha, eu estou utilizando o DOSVox para controlar minhas vacas. É possível. Ah, eu estou usando o DOSVox porque eu estou fazendo agora um curso de Direito, eu tenho 87 anos, eu estou usando agora o DOSVox para fazer o curso de Direito. Ah, eu tenho o DOSVox porque eu tenho um filhinho, tá? E eu estou alfabetizando. Ele não é cego, eu sou cego e estou alfabetizando meu filhinho com DOSVox, como tantas pessoas já foram alfabetizadas, né, com esse sistema. E tem tutoriais, tem demonstrações, tem equipamentos novos, tem a comida daquela região que é maravilhosa. Não dentro do evento, obviamente. Você sai do evento, vai comer ali naquele restaurante pertinho, porque realmente é uma cidade espetacular. E tem aulas especiais. Então, realmente é um momento de grande variedade, né? E você tem ali várias coisas acontecendo no mesmo tempo, você vai escolher aquilo que é mais interessante. Se você é uma pessoa que não conhece nada sobre DOSVox, quero conhecer um pouquinho, tem um momento para você. Ah, eu sou craque, eu quero saber só novidade. Também tem um momento para você. E é isso. Acho que resumi bem, não sei se resumi Uau. bem. E tem todo esse tipo de apoio para quem quer conhecer e de novidades para quem já conhece. Professor, agora deve estar um monte de gente pensando, né? É provável que pessoas estejam pensando assim: nossa, mas ir até Aracaju, principalmente para quem mora no sul, sudeste ou centro-oeste, ir até Aracaju vai sair caro e tem o custo do hotel, da alimentação, da inscrição. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se existem acordos que baratearam custos para quem vai ao encontro e como fazer para se inscrever. Já adianto logo que eu e Aguinaldo já pusemos aqui os dois links que o senhor passou para a gente, já está aqui na descrição do programa. Atenção, gente, no texto aqui do canal YouTube, o link do formulário de inscrição e um link com detalhes sobre o evento, inclusive sobre isso, sobre custos e tal. Mas, professor, conte para a gente como é que é essa questão de eu quero ir a Aracaju, mas não sei se eu vou conseguir. O que o senhor disse para essa pessoa? Eu diria o seguinte: avião no Brasil é muito caro. Isso não tem jeito, tá? Mas existem várias alternativas para as pessoas que têm deficiência de conseguir passagens mais baratas. Eu não vou aqui prometer nada para ninguém. Eu sei que há sempre essa possibilidade de negociação. Mas, realmente, quem está no Nordeste, é claro que está beneficiado. Quem mora
na Bahia, quem mora em Maceió, quem mora no Ceará. É mais perto e é mais barato, obviamente. Então, agora, a gente está fazendo tudo para que dentro do evento as coisas sejam muito acessíveis. Um hotel com condições especialíssimas, com preço infinitamente inferior ao que é um preço de hotel na cidade de Aracaju, né? A comida também tem alguns acordos com alguns restaurantes. Então, essa questão de custo, sim, é uma questão importante, mas a gente está fazendo tudo para que as pessoas tenham o mínimo possível de gasto, né? Então, uma coisa importante que a gente não pode esquecer, se você me perguntar, Antônio, você falou aqui de gasto pequeno, mas se eu sou uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, eu tenho vantagem de encontrar uma razão para ir no encontro? Claro que tenho, mas eu não posso esquecer que você vai pagar mais caro do que quem mora na própria cidade de Aracaju, né? E a gente dá muita ênfase à própria região, porque na região nordeste do Brasil há uma grande diferença cultural, há uma grande necessidade de acesso à tecnologia. A questão de desvantagem social, ela é real. Então, eu acho o seguinte, não é fácil, não é tão barato assim. Claro que para quem é da cidade vai ser infinitamente mais barato, né? Mas olha, posso dizer, é um investimento que vale a pena. É um investimento na sua inclusão cada vez maior, na sua acessibilidade cada vez maior, você que está nos acompanhando. Então, convite feito, gente. Os links estão aqui na descrição do programa. É o link do formulário, o link com outras informações. Algum recado final, professor Antônio Borges? Só um recado, assim, os parabéns à Associação Sergipana de Deficientes Visuais, que é realmente a executora desse, a parceiraça, né? Ao pessoal da ASDV, o meu grande agradecimento e parabéns, porque esse vai ser um evento magnífico. Parabéns, então, ao pessoal da Associação Sergipana de Deficientes Visuais, a SDV. E volto a dizer, é o 25º Encontro Nacional de Usuários do Osvox, que acontece em Aracaju, de 20 a 23 de novembro. Tecnologia construindo um futuro acessível para todos. O tema, na verdade, o tema no geral é assim: educação, inclusão social e tecnologia, construindo um futuro acessível para todos. Esse é o tema, esse é o lema do 25º Encontro DOSVOX. Ele conversou com a gente, Antônio Borges, ele criou o DOSVOX no Brasil. Professor Antônio Borges falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. 25º Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX, então, vai acontecer no mês de novembro. O link para inscrição você encontra aqui no nosso canal do YouTube, ONCB na Rede, na descrição do vídeo. Você já tem o link para o formulário de inscrição. E dessa forma, com essa entrevista, nós terminamos aqui o programa de hoje, mas antes o Agnaldo registra a participação da galera que participa com a gente. Tivemos a participação do Flávio Correia, ele que já participou inclusive aqui do programa, né, do De Olho na Inclusão, já foi entrevistado por nós. Ele está falando sobre a situação relatada pelo Ronilson, né, entrevistado do Marcos, a situação lá nas eleições, falta de acessibilidade. E ele diz que um amigo de São Paulo também passou exatamente pelo mesmo problema relatado pelo jornalista cego Ronilson, né, que relatou problemas de falta de acessibilidade, que não tinha, né, conexão com a urna para poder ouvir as informações. Obrigado, Flávio Correia, pelo seu relato. E quem quiser participar, deixar os comentários, a gente no próximo programa vai ler aqui no De Olho na Inclusão. Ô Agnaldo, palpite para Corinthians e Flamengo do jogo do final de semana. Bom, eu já disse, né, que eu acredito muito nesse time do Corinthians. Então, 3-1 para o Timão em cima do Flamengo. Obrigado, viu? Até a semana que vem. Até a semana que vem, sexta-feira, estamos de volta aqui no De Olho na Inclusão. Marcos, qual é o seu palpite pro jogo, hein? Agora seu coração está dividido, eu sei. Não, mas o Flamengo tem a vantagem por ter vencido por 1-0 o jogo de ida, então pode jogar pelo empate, mas não é o estilo do Felipe Luiz, ele vai avançar as linhas, vai pressionar a saída de jogo do Corinthians. 2-1 pro Flamengo. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, Marcos ou Agnaldo. Um abraço para você, Marcos, até a semana que vem.
Até semana que vem, Wesley, Aguinaldo, você que dá essa grande audiência para o De Olho na Inclusão, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao professor Antônio Borges, que a gente possa, né, estar todo mundo junto lá no Encontro Nacional de Usuários do DOSVox. E nós seguiremos aqui com a equipe de jornalismo mobilizada para trazer tudo o que acontece para você, porque esse é um compromisso que temos. O compromisso de apurar informações e trazer com credibilidade, com consistência. Aqui não tem fake news, aqui tem informação útil no seu dia a dia. É por isso que nós seguiremos de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.